Boa noite a todos, bem-vindos aqui no canal, mais uma vez, para os estudos da Nova Era, sempre aos domingos, às 8 horas da noite, para fazer uma leitura conjunta da carta do Papa Francisco, chamada a encíclica Laudato Si, Cuidado com a Nossa Casa Comum, que fala sobre a Mãe Terra, o nosso planeta, a situação na qual vivemos, aquilo tudo que desenvolvemos durante todos esses anos de humanidade, de industrialização e daquilo que é necessário mudar hoje para que entremos realmente nesse processo de regeneração que a Terra procura, que a humanidade procura, espiritualmente, mas também materialmente. Boa noite, Marcela, seja bem-vinda. O som tá ruim de novo. Vamos tentar tirar, colocar. Obrigada pelo aviso. Se precisar, eu faço sem o fone outra vez. Melhorou agora. Tá com chiado ainda? Ou melhorou? Vamos testar. Ver se tá com chiado. Se tiver com chiado, eu realmente tiro o fone e a gente faz sem o fone. A Tatiana, você não vai me entender, mas eu tô te vendo, amada. Melhor tirar. Tá bom, vamos tirar então. Vamos lá. Tirando o fone, pra gente poder começar então. Sem fone mesmo, espero que esteja tudo tranquilo. Como tá o som? Espero que melhor. Bom, vamos dando início aos estudos de hoje, chamando como sempre a nossa oração para iniciarmos conjuntamente os estudos de hoje. Aí a gente parte para a leitura do texto e depois, na última meia hora, fazemos uma meditação guiada com todos vocês aqui ao vivo para refletir internamente o tema dessa meditação para cada um, né? Com aquilo que é relevante para si. Então vamos lá, boa noite, Mônica, bem-vinda também. Vamos lá, vamos invocar. Anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada uma aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Muito bem. Para quem fez download do texto e vai acompanhar com a gente, estamos na página 31 do PDF, no ponto 38. Vamos continuar hoje falando sobre biodiversidade, que era, né, o ponto do capítulo que começamos semana passada. E fica aqui mais uma vez o convite para comentários, perguntas em aberto, para que isso também seja uma troca durante os estudos. E mesmo para quem está assistindo a gravação depois, deixem aqui os seus comentários, as suas perguntas, porque a interação ela é contínua. Ela não acontece só aqui na live, mas ela também acontece com todo mundo que assistiu a gravação. Então fiquem à vontade e sejam curiosos, se coloquem, se deem a voz para expor aquilo tudo que vocês vão pensar depois das reflexões que fizermos juntos hoje. Vamos lá então, todo mundo a postos com o texto, vamos começar a leitura. Ele começa. Mencionemos, por exemplo, os pulmões do planeta, repletos de biodiversidade, que são a Amazônia e a bacia fluvial do Congo, ou os grandes lençóis freáticos e os glaciares.
A importância destes lugares para o conjunto do planeta e para o futuro da humanidade não se pode ignorar. Os ecossistemas das florestas tropicais possuem uma biodiversidade de enorme complexidade, quase impossível de conhecer completamente, mas quando essas florestas são queimadas ou derrubadas para desenvolver cultivos, em poucos anos perdem-se inúmeras espécies ou tais áreas transformam-se em áridos desertos. Todavia, ao falar sobre estes lugares, impõe-se um delicado equilíbrio, porque não é possível ignorar também os enormes interesses econômicos internacionais que, a pretexto de cuidar deles, podem atentar contra as soberanias nacionais. Com efeito, há propostas de internacionalização da Amazônia que só servem aos interesses econômicos das corporações internacionais. Gente, eu não estou acreditando, ele está exatamente falando do ponto, né, que a gente trouxe semana passada ao começar esse tópico, de que sim, são áreas internacionais de grande relevância, mas que isso não pode, né, de jeito nenhum servir de pretexto para mais uma arte de colonização sobre, né, os povos, os países considerados subdesenvolvidos pelos países desenvolvidos, né? Acho muito maravilhoso que ele colocou isso aqui e que o Papa está, né, sublinhando essa questão dos interesses econômicos e mercantis internacionais que muitas vezes realmente fazem uso, né, dessa boa vontade, dessa boa vontade, né, que é só por debaixo do pano para receber a entrada nesses locais. E aí a gente pode voltar lá para o começo. Boa noite, Débora, bem-vinda. A gente pode voltar lá para o começo do texto, num dia em que a gente comentou, né, que toda essa sabedoria que o Papa também está apresentando, ela vem dos nossos povos mundiais nativos e que eles até hoje, né, sem exceção, sempre fizeram o melhor trabalho de preservação para a natureza, para as florestas, para toda essa biodiversidade que a gente tem. Então, por que não, né, confiá-los a essa tarefa e olhar para a cultura que eles trazem já de séculos e aprender com eles, né? Mas continuemos. É louvável a tarefa de organismos internacionais e organizações da sociedade civil que sensibilizam as populações e colaboram de forma crítica, inclusive utilizando legítimos mecanismos de pressão para que cada governo cumpra o dever próprio e não delegável de preservar o meio ambiente e os recursos naturais do seu país, sem se vender a espúrios interesses locais ou internacionais. Aqui mesmo no Brasil, né, gente, a gente sabe das questões de corrupção dentro do governo, dentro das empresas, mas é importante a gente trazer exatamente essa conexão que o Papa está mencionando aqui, que isso não vem só daqui de dentro, né? O problema brasileiro ele não vai se resolver apenas se a gente deixar de se vender. Existe uma outra força muito grande, que é essa pressão e essa soberania de outros países, né? Essa soberania internacional sobre o Brasil, que abra as portas para que a corrupção também exista. Porque existem países, empresas, governos muito interessados em que nós, como país, né, os nossos recursos naturais, que a gente se venda. E esses interesses todos, tanto da corrupção aqui dentro, quanto os econômicos lá fora, eles não estão alinhados ao que o país, né, precisa, ao que o mundo precisa, em toda a questão de conservação desses ecossistemas, em conservação da biodiversidade, no respeito e harmonização com a natureza, né? Então que a gente traga realmente essa crítica também aqui para dentro e para o âmbito internacional, né? Acho que esse é o ponto que o Papa está fazendo aí. Eu vou te dar um oi, Ivan. Sei que você também não vai entender a gente aqui, talvez um pouquinho, mas seja bem-vindo. Muito bom te ver passando por aqui. Continuemos.
Habitualmente, também não se faz objeto de adequada análise a substituição da flora silvestre por áreas florestais com árvores que geralmente são monoculturas. É o que pode afetar gravemente uma biodiversidade que não é algebrada pelas novas espécies que se implantam. Também as zonas úmidas que são transformadas em terrenos agrícolas perdem a enorme biodiversidade que abrigavam. É preocupante, em algumas áreas costeiras, o desaparecimento dos ecossistemas constituídos por manguezais. Então, aqui o Papa está fazendo novamente uma referência a essa sabedoria ancestral que os povos nativos, que os povos indígenas sempre respeitaram e até hoje respeitam, que a gente precisa urgentemente retomar por aqui, né, no mundo todo, para que a gente não se desfaça da sabedoria que existe num organismo, né, num local. Que a gente olhe para aquele ecossistema e entenda por que ele cresceu e floresceu daquela maneira, para que aquilo possa ser mantido naquela região. Então, quando a gente trouxe, né, da Europa a questão da agropecuária, da monocultura, não era uma coisa que combinava e nem combina até hoje com as necessidades dos ecossistemas brasileiros. Os índios sabiam fazer diferentes, mas eles foram massacrados, literalmente massacrados, e a imposição de uma outra cultura se fez presente. Né? Nesse caso da agropecuária, era porque realmente, né, os povos colonizadores pensavam que aquela era a melhor prática na época. Quando a gente conversa com o pessoal da agroecologia, da permacultura, né, que se aproximaram muito desses saberes indígenas e nativos, a gente percebe que a grande parte da crítica é essa, né? É implantar um sistema de produção alimentar que não esteja em harmonia com o que aquele habitat precisa. Então aqui o Papa chama a nossa atenção para olhar e sentir o que a natureza criou naquele espaço, como aquilo foi criado, como aquilo floresceu, para que a gente possa também usufruir desse espaço, mantendo as condições para que ele continue a florescer e não, né? Porque se ele não for respeitado, o que vai acontecer vai ser um desgaste e uma destruição daquele ecossistema. E cada ecossistema é único. A gente precisa retomar essa sensibilidade de chegar, de sentir, de olhar, de entender qual é a sabedoria das plantas daquele local, dos animais daquele local. Nós, seres humanos, a gente tem uma inteligência cognitiva muito desenvolvida, mas essa não é a única inteligência existente nesse planeta. Ele carrega milhões de inteligências diversas que se complementam e a gente precisa reaprender a se complementar. Vamos ver os comentários chegando, adoro. A Marcela diz: queria fazer um parênteses para além dos povos originários. Podemos olhar também para os povos ribeirinhos, que não são originários, mas que sabem viver e conviver com os ciclos da natureza, sem tirar mais do que o necessário, vivendo em harmonia. Com certeza, Marcela. Ótimo parágrafo, muito, muito importante, né? Que são povos que vieram também para as terras brasileiras, né, após os indígenas, mas que já tinham essa sensibilidade e que muito dessa sensibilidade também vem das nossas raízes africanas, né? Os povos africanos carregavam também dentro de si essa sabedoria. Até mesmo os povos europeus carregaram um dia essa sabedoria, né? Então, acho que quando a gente fala de povos nativos, realmente não são só os indígenas, mas são os povos originários de cada uma dessas áreas, cada um desses continentes. Olá, Verô, bem-vinda! Muito bom te ter aqui, amada. Continuando, estamos no ponto 40 para quem chegou agora. Os oceanos contêm não só a maior parte da água do planeta, mas também a maior parte da vasta variedade dos seres vivos, muitos deles ainda desconhecidos para nós e ameaçados por diversas causas. Além disso, a vida nos rios, lagos, mares e oceanos, que nutre grande parte da população mundial,
é afetada pela extração descontrolada dos recursos ícticos, que provoca drásticas diminuições de algumas espécies. No entanto, continuam a desenvolver-se modalidades seletivas de pesca que descartam grande parte das espécies apanhadas. Particularmente ameaçados estão organismos marinhos que não temos em consideração, como certas formas de plâncton que constituem um componente muito importante da cadeia alimentar marinha e de que dependem, em última instância, espécies que se utilizam para a alimentação humana. E aí ele toca novamente naquela questão da seleção que o mercado, né, que a economia, que esse objetivo pelo lucro fez de otimizar aquilo que nos será oferecido como alimento, né? A gente comentou na questão das plantas numa outra semana, né, que a gente tem por volta de 40 mil espécies comestíveis no planeta e a gente come talvez, se chegar a 100, eu acho que é muito, né, dessas espécies. E por quê? Porque o lucro, a otimização do lucro levou a essa escassez alimentar, né? Então foi um processo de se especializar em poucas espécies, produzir um monte daquilo num lugar só, né? Que é a monocultura, que a gente já falou que destrói os solos, que seca os solos, que elimina a capacidade do solo de estar absorvendo água, criando rios, afluentes e gerando vida naquele local, que é o que a floresta faz, né? O papel da floresta, gente, desculpem, eu tô aqui em casa e tem, né, aqui a única fonte de luz, então a bicharada vem pra cá, perdão. Oi, André, boa noite, amado, bem-vindo, seja bem-vindo. Bom, continuando então a falar da questão da abundância, né? Da abundância alimentar que a gente poderia ter, mas que não é feita por conta dessa seleção que o mercado faz para atingir um maior lucro com a maior facilidade, né? Então, essa questão também acontece nos mares, né? Não só com a monocultura, mas também dentro da pesca, onde se passam redes enormes através dos oceanos e muita parte, né? Uma grande parte das espécies pescadas ali, elas são jogadas fora, né? E essa grande parte, né? Ele mencionou a questão dos plânctons, que são realmente a base da vida marinha, acaba sendo destruída e com isso morrem outras espécies, morrem os corais, que também são uma grande fonte, né, assim como as algas marinhas, dessa reciclagem do CO2 que está causando o efeito estufa e o grande aquecimento global que a gente vê hoje em dia dentro do planeta, né? Então, para a gente também repensar como a gente quer criar a nossa alimentação. E aí uma coisa que podemos fazer, né, no nosso dia a dia ativamente é cada vez mais procurar as produções locais dos alimentos, né? Olhar quem tem um sítio, quem tem uma chácara perto, quem faz alguma produção local ali no jardim, né, um vizinho, e não os grandes supermercados, não os grandes produtores, que são em sua grande maioria monocultores, né? Também já existe uma pequena melhora se a gente vai olhar se são produtores orgânicos, né? Mas orgânico não significa que não é uma monocultura, então que a gente também abra os olhos para isso. E na questão do alimento marinho, aí a gente já pode também entrar em muitos outros quesitos, né? Também temos a questão do veganismo e do porquê veganismo é também parte dessa reconstrução sistêmica que a gente está vivendo, né? Especialmente aqui no Brasil, porque o próprio consumo da carne, do peixe, está extremamente ligado com essas poucas empresas, né, que detêm um poder enorme, né, do mercado que a gente vive hoje em dia e que não gera uma distribuição, né, uma distribuição de lucro, de bem-estar, de bem-viver real para a sociedade na qual a gente vive. Então que a gente possa refletir, né, da onde vem o nosso alimento e o que ele realmente está custando, não só para a sociedade, mas para o planeta como um ecossistema como um todo. A Marcela comentou:
sem contar que comprar localmente ajuda a economia a girar, um menor impacto de emissão de CO2 com transporte e maior proximidade e conhecimento com que estamos nos alimentando. Com certeza, super complemento. E garante uma maior nutrição real do nosso corpo, né? Porque os alimentos, assim que eles são retirados da terra, eles chegam a perder em poucas horas de 30, às vezes até mais, né, por cento dos seus nutrientes. Então, o quão mais próximo, né, e o quão também, né, na questão de temporal, essa colheita for feita, melhor realmente é esse alimento para o seu sistema, para a sua saúde. A gente vê cidades, né, vilarejos, né, locais pequenos onde realmente tudo é produzido localmente e muitas vezes, na grande maioria, se percebe que nesses vilarejos a população de maior idade ela é em maior número. Então o número de idosos acaba sendo maior por conta também, não só, né, da longevidade que alimentos não industrializados, né, mas sim locais, colhidos na hora, proporcionam para as pessoas vivendo ali. Boa noite, Joara, bem-vinda também aqui com a gente. Vamos passando para o ponto 41 agora. Passando aos mares tropicais e subtropicais, encontramos os recifes de coral, que equivalem a grandes florestas de terra firme, porque abrigam cerca de 1 milhão de espécies, incluindo peixes, caranguejos, moluscos, esponjas, algas e outras. Hoje, muitos dos recifes de coral no mundo já são estéreis ou encontram-se num estado contínuo de declínio. Quem transformou o maravilhoso mundo marinho em cemitérios subaquáticos despojados de vida e de cor? Esse fenômeno deve-se em grande parte à poluição que chega ao mar, resultante do desflorestamento, das monoculturas agrícolas, das descargas industriais e de métodos de pesca destrutivos, nomeadamente os que utilizam cianeto e dinamite. É agravado pelo aumento da temperatura dos oceanos. Tudo isso nos ajuda a compreender como qualquer ação sobre a natureza pode ter consequências que não advertimos à primeira vista, e como certas formas de exploração de recursos se obtêm à custa de uma degradação que acaba por chegar até o fundo dos oceanos. E aí, se vocês me perguntarem, né, pessoalmente, se essas pessoas que começaram com a ideia de explorar, de usar, para trazer benefícios para a humanidade, se elas tinham uma má intenção. Eu realmente acredito que elas não tinham. Mas a problemática está no seguinte, gente. O ser humano, ele só acha. Nós só achamos que a gente entende as coisas, que a gente sabe das coisas. Quando a gente teve um ahá, nossa, podia usar aquilo para isso e aquilo. A gente está tão longe, tão distante hoje em dia de realmente entender. Ai, meu Deus, desculpa, é o bicho de novo. Eu aqui, né, sintonizando com a natureza, vamos lá. A gente está tão longe de entender toda a matriz, né, que os ecossistemas construíram por milênios para chegar ao ponto nos quais eles chegaram. Então, quando a gente tem uma grande ideia, a probabilidade de que isso tenha, né, uma repercussão muito negativa nos ecossistemas que estão à nossa volta é enorme, porque a gente não está conectado, a gente se desconectou da natureza, a gente se vê hoje como uma parte de fora, como uma parte separada da natureza, e a gente agora aos poucos está se tocando de que a coisa não é assim, que na verdade a gente é uma parte intrínseca dessa natureza e que ela tem ela se formou e floresceu dessa forma, né, há centenas de anos atrás, até quase hoje, antes do período da industrialização, por uma razão, né, que são todas essas inteligências da qual a gente falou, interligadas, conectadas, sentindo umas às outras, né? E quando o homem começou o processo de industrialização,
ele desrespeitou a ordem natural das coisas, ele desrespeitou a grande sabedoria tanto da Mãe Terra quanto dessas inteligências interconectadas, se colocando acima dos outros seres. E a questão aqui é relembrar que sim, nós não estamos acima de outros seres, não somos mais inteligentes que outros seres, nós temos uma inteligência distinta, mas que precisa coexistir com as outras em harmonia, em sintonia, porque senão o resultado é o que a gente está vendo hoje, né? São os grandes desertos, são as grandes catástrofes climáticas, são as doenças se alastrando e ficando cada vez piores para a humanidade, são também o que o Papa mencionou agora no texto, né? Os cemitérios dentro do oceano, isso é uma grande realidade, né? Para quem nunca viu imagens disso, procurem imagens na internet, no YouTube, até em documentários para ver a real condição dos nossos oceanos hoje. É catastrófica. O oceano, ele em grandes partes não é mais colorido. Ele literalmente não tem mais vida. É um cinza, é um morto, né? A hora que você vê aquelas imagens, a vontade que você tem é de chorar. Chorar, sentar e falar, a gente realmente destruiu o planeta, né? E por isso que a gente começou esses estudos falando da importância dessas reflexões no dia de hoje, no tempo de hoje, para que a gente possa tomar ações no aqui e agora. Porque de hoje, né, contando de hoje para o futuro, a gente tem uma chance de reverter, ainda mais considerando, né, que os avanços tecnológicos, se forem usados em harmonia com o todo, podem também facilitar o processo, mas a gente tem um período de 80 anos para tentar reverter o que a gente fez ao longo de 200 anos com a industrialização. Então, tudo que o planeta criou, né, em milhares de anos e que floresceu nos últimos 10.000 anos, né, chegando a um estado de pura harmonia em que todas as espécies podiam crescer, a gente destruiu com a industrialização em 200 anos. Hoje apenas 35% dos ecossistemas e das espécies terrestres ainda vivem, a gente já destruiu 65% delas. E isso nos dá esse tempo de 80 anos, né? Isso não sou eu que estou falando, são cientistas que já estudam toda essa degradação planetária desde os anos 80, né? Isso também não vem de hoje. Mas hoje a gente está chegando num ponto em que realmente isso não consegue ser ignorado, né? Então, quando eu paro para pensar, né, meus filhos, meus netos, 2 gerações para frente, provavelmente não vão estar vivendo nesse planeta. Se isso, né, a gente pode considerar do lado espiritual, isso é uma catástrofe? Talvez não seja, né? Talvez a tarefa seja realmente essa, passar por um período de extremos sacrifícios, de extrema pobreza, de extrema falta de recursos. Talvez seja esse, né? A vida humana é só uma das vidas que esse planeta já acolheu, né? Que já habitou esse planeta. A gente já viveu, né? O planeta já viveu processos de extinção outras vezes. Essa, se for a terceira, também não vai ser a última. Então, assim, de um ponto espiritual, a gente até pode considerar que seja, né, um caminho de evolução. Vai ser um caminho muito árduo, né? Eu não desejo isso para mim, não desejo isso para nenhum ser, mas é de novo, né? A minha inteligência aqui na matéria é incrivelmente limitada, né? Não tem como a gente saber aqui espiritualmente o porquê dessas coisas, né? Aí vai também da crença de cada um. Mas quando a gente pensa em vidas, quando a gente pensa no florescer que existia antes, na harmonia que existia antes, na incontável, né, no incontável número de espécies que habitou esse planeta, a gente, pelo menos para mim, isso me comove. Eu gostaria de ver ainda muitas gerações, né, podendo viver aqui de forma boa, né, com bem-estar, com bem viver, em harmonia,
em abundância, não abundância financeira, mas abundância de vida, abundância de viver, abundância de estar, de desfrutar, de usufruir junto com toda a natureza, junto com todos os seres que também habitam ainda esse planeta. Então, bom, acho que é talvez um ponto bacana da gente, né, parar por aqui, para a gente entrar na nossa meditação agora, no fim da live, né, na última meia hora, e deixar realmente essa reflexão até bem mais espiritual hoje, né, para cada um considerar o que esse tempo, o que esse período de muito provável eliminação da humanidade, extinção da humanidade significa para mim, né? Como é que eu quero viver esse processo? Porque a gente está aqui, né? O que a gente tem que decidir é como é que a gente vai querer viver esse processo. A gente vai fechar os olhos, não vai fazer nada, a gente vai continuar não mudando a nossa vida, ou a gente vai realmente fazer o que está ao nosso dispor para que todos os seres vivam da melhor maneira possível nesse planeta. Talvez a gente consiga chegar a um ponto de regeneração. As cartas não parecem boas e talvez a gente realmente não consiga. E no caso de não conseguir, a pergunta também é essa: como diminuir a sua dor, o seu processo de crescimento, né? Como fazer ele o mais suave possível, e também o dos outros seres, também o da comunidade ao seu redor, né? Então eu acho que a gente fecha aqui realmente com essas últimas palavras. Obrigada, Marcela, foi uma linda reflexão. Obrigada, que possa, né, guiar a gente, seja qual for a nossa decisão, né? Para estar vivendo dia a dia aqui esse período, que é um período literalmente de extinção. Vamos para meditação, gente? Então, novamente, para quem é novo aqui no canal, quem está assistindo hoje a live, os estudos pela primeira vez, na última meia hora a gente sempre faz uma meditação guiada que vai refletir a discussão e o tema do dia, aquilo que a gente acabou de ler agora. Eu vou convidar vocês para fazer uma oração comigo, já entrando em estado meditativo. Convido vocês para fecharem os olhos, seja aqui em posição sentada. Quem quiser deitar, pode deitar. O importante é sempre deixar a coluna ereta. Os braços podem ficar, né, ao lado do corpo ou, né, com as mãos apoiadas nas coxas, viradas para cima ou viradas para baixo. Também podem, né, se acomodar no seu colo dessa maneira aqui. O importante é que vocês estejam confortáveis, né, para que o físico não atrapalhe a sua concentração, mas procurem realmente manter a coluna ereta. Isso é muito importante, né, para que a gente tenha esse canal de conexão, de reflexão aberto o tempo todo. Então vamos lá, eu convido vocês a fecharem os olhos. Eu vou estar parcialmente, né, de olhos fechados, parcialmente de olhos abertos para acompanhar o tempo, né? Não queremos que o Instagram simplesmente desligue a live e a gente não termine a meditação. Então, mas eu vou estar aqui guiando e acompanhando a meditação, sentindo a meditação com vocês. Então, quem quiser pode já fechar os olhos. Eu convido a gente para fazer uma oração como início dessa meditação. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira a minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve a minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino. Permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida.
Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor, que diminuiu sua grandeza para estar entre os homens e confirma sua infinita misericórdia, retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no coração humano. Mantenham os olhos fechados. Comecem a levar a atenção de vocês lá para a respiração, para o ir e vir do ar, focando apenas no seu estado físico, emocional e mental, aqui e agora. Observe o ir e vir do ar. Sinta o seu corpo, relaxe os ombros, relaxe cada músculo da sua face. Focando na sua respiração, sinta a presença do seu corpo. Sinta a rigidez que pode estar presente. Sinta o relaxamento que pode estar presente. Tome consciência do seu estado físico. Tome consciência de como você se sente fisicamente aqui e agora. E continue focando na sua respiração. Agora, faça esse mesmo exercício com as suas emoções. Sinta, observe as suas emoções por alguns momentos, focando na respiração. Sinta suas emoções. Como é que você está se sentindo aqui, agora, neste momento presente? Tome consciência daquilo que está sentindo, sem julgar, sem mentalizar, apenas sinta, observe, aceite.
Inspire, expire e se faça consciente agora dos seus pensamentos. Não de um pensamento específico ou de outro, mas da energia da sua mente. Se ela está carregada positivamente ou negativamente, como se costuma dizer. Sinta a qualidade dos seus pensamentos, aqui e agora. Inspire, expire, continue se observando, continue se sentindo. Para sabermos se estamos bem, precisamos nos observar. Precisamos tirar momentos para nos sentir. Inspire, expire e continue se conectando consigo mesmo, com seu corpo, emoções, pensamentos, com seu estado de espírito, aqui e agora. Só quando aprendermos a observar é que poderemos também nos reconectar à natureza, à Mãe Terra, a tudo que está ao nosso redor, seja esse todo do reino mineral, vegetal ou animal, incluindo aí os seres humanos. Inspire, expire e comece a se visualizar à sua frente com o poder da sua imaginação, da sua criatividade, em um lugar. Se veja em algum local. Inspire, expire e comece agora a observar o estado físico desse local onde você está. Não só observe o estado físico, mas tente também sentir o estado físico, a matéria deste lugar onde você está. Talvez você precise tocar as coisas ao seu redor, cheirar, ouvir. Conecte-se com as coisas ao seu redor, com o ambiente,
com os seres ao seu redor, usando todos os seus sentidos, até aqueles sentidos que são supramateriais, aquelas sensações, impressões que a gente talvez não consiga descrever, mas que a gente sente. Inspire e expire e se veja entrando em contato, se conectando com o corpo físico do lugar onde você está, na sua visão. No lugar onde você se imaginou. Esse lugar está em harmonia ou em desarmonia? Existe dor ou existe florescer? Ou onde está cada uma dessas partes? O que levou esse lugar a ficar em equilíbrio ou em desequilíbrio? Olhe, sinta, entenda, simpatize com cada ser, com cada inteligência presente neste lugar onde você se imaginou. Tente agora se conectar com o campo emocional deste lugar e dos seres aí presentes. Sim, todos os seres, tudo que está dentro do nosso planeta tem também um campo emocional, mesmo que seja distinto do nosso. Sinta quais emoções reverberam ou emanam desse lugar onde você está. Inspire, expire. Procure entender da onde as emoções que aí pairam provêm. Inspire, expire e continue sentindo, observando toda a complexidade do lugar, do entrelaçar entre os seres e as vidas que estão presentes no lugar que você visualizou. Inspire, expire e tente sentir, tente se conectar ao nível mental que paira neste lugar.
Sim, tudo em nosso planeta também tem uma esfera mental. Procure sentir que tipo de pensamento, que tipo de vibração de ideias ou da falta delas existe nesse lugar. Ele é uma fonte de criatividade ou é uma fonte de apatia? Esse lugar te inspira ou te desanima? Inspire, expire e continue entrando em conexão com o lugar onde você se visualizou. Agora imagine que esse lugar está morrendo, que você também está morrendo. Que tudo que ali antes existiu está nos últimos passos, nos últimos momentos do seu processo de extinção. Nos últimos momentos de vida. Como isso faz você se sentir? Que tipo de sentimentos isso traz à tua pele, ao teu coração, à tua mente? Que medos, que preocupações, que anseios? O que você sente ao observar a vida se exaurindo do lugar que você visualizou? O que você sente ao observar todo esse processo de morte, de extinção? O que isso faz com você? Como a morte e a extinção reverberam em você, no seu corpo, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Quando você observa todo o ambiente que você visualizou se degradando, morrendo, se extinguindo. E agora você percebe a sua própria extinção, a sua própria morte. Como o seu corpo reage? Que sentimentos isso te traz?
Que pensamentos isso te traz? Para não sofrer, do que é que você precisa se desapegar antes que esse momento chegue? O que é que ainda te segura aqui na matéria? Do que você tem medo? Lentamente, deixa a visualização, tudo que você viu, imaginou partir, agradecendo a tudo que se apresentou, todas as impressões, sensações, sentimentos e pensamentos que você recebeu durante esse exercício, para que isso possa ser trazido à sua realidade, ao seu dia a dia, ao momento que aqui e agora vivemos em nosso planeta, para que a gente possa se tornar consciente do processo da morte sem dor, para que aprendamos a arte do desapego de forma saudável. Para que a gente realmente valorize aquilo que é realmente de valor, aquilo que nós somos, fomos e sempre seremos. Espíritos, essência, vida. Mantenha os olhos fechados ainda para acompanhar mais uma oração, chamando: Eterno templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente mova e conduza as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos de ser. Lentamente vão voltando aqui à sala, ao lugar onde vocês estão, no aqui e agora. Voltando da meditação, abrindo os olhos. Gratidão por mais um encontro, gratidão também às pessoas que se juntaram à meditação depois, a Patrícia, o Dudu, todos bem-vindos. Para quem não assistiu na íntegra, todo o estudo fica gravado, assistam depois, coloquem seus comentários, compartilhem. E estamos aqui para dar continuidade aos estudos, às reflexões e meditações guiadas todo domingo, às 20 horas. Muito obrigada, uma linda noite e um ótimo começo de semana para todos vocês.